Bom, Bitcoin de volta ao nosso topo do canal lateral. Na nossa análise de hoje eu vou te explicar como que vai ser as minhas decisões, como que vai ser o meu comportamento diante dessa movimentação que nós estamos. E a gente vai analisar algumas altcoins também, porque várias altcoins elas estão começando a formar regiões de fundo. Pode ser que seja uma boa da gente entrar em algumas altcoins. Mas a gente vai ver tudo isso na nossa análise de hoje. Obviamente a gente vai olhar para dados para entender como que nós podemos tomar essas decisões. Bom, Intelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, a gente sabe que dentro do Price Action do Bitcoin, estamos formando um canal lateral aqui, onde a gente tem uma grande resistência aqui em cima, que é a zona ali dos 100 mil dólares até os 110 mil dólares. E a gente tem um grande suporte aqui embaixo também, que é a região ali dos 90 mil dólares. O fato é que aonde nós estamos hoje, a gente tem um risco extremamente elevado para que a gente possa fazer compras. Se você quer comprar, por exemplo, você vai procurar por compras na base desse canal lateral e não no topo. Aqui no topo você vai procurar por vendas. Mas em um determinado momento, esse canal lateral ele pode ser sim rompido para cima. E caso ele seja rompido para cima, você deve aguardar exatamente uma confirmação desse rompimento para que você possa tomar decisões de entrada. Ou seja, hoje quando eu analiso o Bitcoin aqui, eu vejo ele em 104 mil dólares, a gente está tendo mudanças na estrutura do mercado, tá? Quando a gente olha para gráficos diários, a gente já formou um topo e um fundo mais alto que um fundo anterior. Caso a gente venha romper aqui a máxima, obviamente que a gente não pode negligenciar esse rompimento dessa máxima aqui. Tendo uma confirmação desse rompimento, a gente pode ver sim novas pernadas acontecendo, pernadas que vai puxar Bitcoin até em patamares mais altos, tá? O ponto é que nessa região você deve ser totalmente estratégico. Aqui agora não é um ponto de compra, por exemplo. Se for para tomar uma decisão, nesse momento é uma decisão de venda. Como eu não tenho Bitcoin mais em mãos nesse momento, porque eu fiz uma distribuição aqui dentro dessa região, para mim a gente está vencendo uma distribuição, para mim a gente vai visitar patamares mais baixos, aqui eu não compro dentro dessa região. Pode ser que a minha análise ela esteja completamente errada e pode ser que a gente continue subindo. Se a gente for continuar subindo, tá tudo bem. Eu vou entrar em uma confirmação, por exemplo, desse rompimento. E sem falar que a gente também pode fazer a nossa entrada em outros ativos além do Bitcoin. Afinal de contas, para mim, Bitcoin hoje ele se torna extremamente caro nos 100 mil dólares, tá? Eu prefiro jogar muito mais o jogo com as altcoins agora do que jogar o jogo com Bitcoin. Bom, mas entendendo aqui que estamos em uma região de resistência, a gente não vai procurar por compra, a gente vai procurar por venda. Infelizmente, se a gente olhar para o momento dos traders, hoje a gente está na metade do caminho, tanto para a região de realização quanto para a região de compra, que é a linha dourada aqui. Ou seja, a gente está em uma região que é mais fácil a gente não fazer nada nesse momento do que a gente tomar alguma decisão. Todas as decisões que foram tomadas lá para trás, elas continuam na mesa, elas continuam sendo mantidas, mas a gente precisa de novas informações para que a gente possa tomar novas decisões. Eu recomendo que aqui em cima não se compre, que aqui em cima se venda. Se a gente olhar ali para o book de ofertas, o que acontece dentro dessas regiões, a gente vai ver que players já tiveram interesse em vender Bitcoin em 105 mil dólares. Essas barras amarelas que nós temos aqui, quando ela está acima do preço, significa que são vendas. Quando ela está abaixo do preço, significa que são compras. Quando a gente via subindo na data de ontem, a gente viu vendas aqui acontecendo em 105 mil dólares. Tem muitas vendas de Bitcoin aqui na região até os 110 mil dólares, tá? Ou seja, para mim eu só faço uma entrada segura, por exemplo, dentro de Bitcoin, caso a gente venha limpar o book de ofertas, confirmar um rompimento, que é através de um pullback, e aí depois a gente voltar a subir. Aí sim, para mim, pode ser o momento de fazer novas entradas. Mas do mesmo jeito que a gente tem grandes resistências aqui em cima, nos 110 mil dólares do Bitcoin, a gente também tem grandes suportes ali entre 97 e 95 mil dólares também. Novamente, essa daqui é a lateralização que nós estamos vivenciando, tá? O canal lateral que nós temos aqui.
Para mim, esse canal lateral aqui, ele é uma distribuição. Mesmo que o preço continue subindo, isso daqui sim é uma distribuição. Não vejo isso daqui como uma acumulação. Por que eu não vejo isso daqui como acumulação? Se você utiliza somente o Price Action, você sempre vai ficar nessa dúvida se é uma acumulação ou se é uma distribuição. Só que quando você une a análise on-chain junto com a de Price Action, você consegue ler e interpretar se aquilo é uma real distribuição ou uma acumulação. E quando eu olho para os dados on-chain, por exemplo, eu continuo vendo os padrões de distribuição. Primeiro ponto é que as carteiras elas pararam de acumular. Quando a gente olha para o consenso, para o consolidado, as carteiras elas estão vendendo nesse momento. As principais carteiras do mercado elas não estão comprando e sim vendendo. Quando a gente olha o que essas vendas estão causando, são altas realizações de lucro. Quando a gente tem essas altas realizações de lucro, a gente sabe que estamos dentro de uma fase de distribuição. Fases de acumulação, a gente vai ver, por exemplo, ali acúmulos de prejuízo acontecendo de players menos experientes, mas a gente sabe que quando há altas realizações de lucro, nós estamos vivenciando uma distribuição. Do mesmo jeito que a gente já teve uma distribuição em 2024, que foi a primeira distribuição que os investidores de longo prazo fizeram, agora a gente está vivenciando uma nova distribuição, uma segunda distribuição ao longo de todo esse ciclo que ele vem performando desde os 15 mil dólares. Não significa que pelo fato do Bitcoin ter rompido a região que nós tivemos de distribuição lá nos 75 mil dólares, isso não significa que aqui não foi uma distribuição. Sim, foi uma distribuição nesse início. E depois a gente viu os players se reacumulando lá na frente. A gente vê isso claramente dentro da análise on-chain. Quando a gente olha ali, por exemplo, para o supply há mais de um ano, né, a gente vê que o supply há mais de um ano ele continua diminuindo. Ou seja, a gente teve uma primeira diminuição na primeira distribuição e agora a gente está vencendo uma nova distribuição. Dentro dessas fases de distribuição, eu prefiro usar mais estratégias de proteção, algo que eu venho comentando com você aqui no canal desde dezembro. E durante esse leve período de distribuição do Bitcoin, nesse vai e não racha, fica entre 90 e 100 mil dólares, nesse período a gente viu muitas altcoins se desvalorizando muito. Ou seja, quando nós estamos em uma fase de distribuição no Bitcoin, a gente não deve ficar altamente exposto em altcoins. Por conta disso, eu recomendei para os meus clientes venderem, liquidarem as suas posições. Agora, quando a gente olha para as altcoins, elas sofreram muito e muito mesmo. Tem altcoins que caíram 60% aí, por exemplo, durante esse período de lateralização do Bitcoin. Essas altcoins elas não começam a nos entregar oportunidade agora, porque a gente sabe que depois de uma grande desvalorização, a gente vai ter uma movimentação. Pode ser apenas uma movimentação de respiro, para elas continuarem caindo mais, mas a gente sabe que uma alta está para acontecer nesses ativos. Então, por conta disso, eu prefiro olhar para esses ativos nesse momento. Obviamente que eu não vou ficar iludido, né, acreditando que a alta vai ser infinita, obviamente que não. Como eu já expliquei para você, dá sim pra gente surfar, dá sim pra gente lucrar, até mesmo durante um bear market, desde que a gente compre e venda os ativos. Bom, quando a gente vê o Bitcoin aqui dentro dessa região, se a gente fizer esse rompimento aqui em cima, vai ser muito bom para as altcoins. A gente está vendo na data de hoje algumas altcoins performando um pouco bem, né? Porque a dominância do Bitcoin está querendo formar um topo duplo. Caso a gente venha formar um topo duplo, a gente pode ver até mesmo o Bitcoin não performando bem, ou seja, uma queda bem leve aqui nos próximos dias, e altcoins performando bem nesse período. Mas essa performance das altcoins vai ser apenas um respiro para que elas possam continuar caindo lá na frente. Por exemplo, recentemente eu fiz entradas em Aero, tá? Eu comprei Aero, eu dobrei as minhas posições em Aero exatamente ali nesse fechamento que nós tivemos aqui. E só para mostrar a cobra morta, dentro da carteira Rumo 1 milhão, há 3 dias, a gente comprou Aero em 97 centavos. Aqui são compras para que a gente possa surfar, sim, respiros, para que a gente possa surfar movimentações de alta. Olha só, afinal de contas, a Aero teve uma desvalorização de 60%. Por mais que a gente não venha romper o topo anterior ali, pequenas movimentações que ela nos entrega, ela pode fazer 60% de lucro. Ou seja, é esse tipo de movimentação que eu estou tentando capturar nesse momento. O momento de capturar movimentações de respiro, afinal de contas, as altcoins se desvalorizaram muito, para que lá na frente elas voltam a entregar novas quedas. Afinal de contas,
o Bitcoin perder essa região aqui, esse canal lateral, ele vier para baixo, esquece aqui, com certeza a gente vai ver as altcoins se desvalorizando muito mais ainda. Por mais que a gente tenha sobrevenda nesse período, não importa. Entenda, altcoins ela não tem fim nas suas quedas. Há sim um poço dentro do... Ou, ao contrário, né? Há um porão dentro do poço quando a gente fala de altcoins. Altcoins são ativos que a gente deve se expor quando o risco ele está baixo, mas a gente deve sair desses ativos quando o risco está alto. Não hold bons projetos, porque ficar holdando bons projetos é a fórmula perfeita para você ter prejuízo dentro do mercado cripto, ainda mais vivenciando uma contração monetária. Quando a gente está dentro de expansão monetária, você pode holdar qualquer coisa que vai funcionar essa estratégia, mas não é o cenário atual que nós estamos vivenciando. Bitcoin em fase de distribuição. Quando a gente olha, por exemplo, para essas altcoins, elas estão desvalorizadas? Sim. A gente pode surfar movimentações nelas? Sim. Mas entenda que não é alta infinita, não é para você ficar holdando esses ativos forever, beleza? Bom, e se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, como essa decisão de ter comprado a Aero lá em 97 centavos, abaixo desse vídeo na descrição tem um link que te direciona para essa página. Nessa página eu te explico que dentro da carteira Rumo ao Milhão eu tomo todas as decisões de compra e as decisões de venda. E eu vou te informar essas decisões. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Vou te falar as porcentagens da carteira, a região que a gente está entrando ali, você só precisa fazer o mesmo que eu. Clica no primeiro link da descrição, assista esse vídeo aqui, que nesse vídeo eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu para você receber as notificações de compra e de venda. E aqui embaixo tem o resultado de alguns clientes. Caso você tenha qualquer dúvida sobre a carteira Rumo ao Milhão, clica nesse botão do WhatsApp aqui que você será direcionado para o atendimento, tá? E, obviamente, que a carteira Rumo ao Milhão ela é uma carteira minha, onde eu analiso o mercado, eu tenho todas essas ferramentas e eu decido o que comprar e o que vender. Entenda, a carteira Rumo ao Milhão não é um projeto engessado, mas sim uma carteira dinâmica. Não é uma lista de 10 bons ativos. Existem os momentos da gente comprar, existem os momentos da gente vender, existem os momentos da gente não fazer nada quando a gente olha regiões de resistência. Já fiz todas as minhas vendas de Bitcoin, de Ether. O que eu estou fazendo nesse momento é comprando altcoins dentro da carteira Rumo ao Milhão. Se você quiser ter acesso a essas decisões, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Eu